Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Bitites de Ouro. Hoje, muito especial, aqui diretamente do Santuário do Cristo Rei em Almada, e para estar à conversa comigo, o Cardeal Dom Américo Aguiar. Muito obrigado, quer dizer, ter o privilégio de estar consigo e ter aqui uma conversinha, primeiro arranjar agenda é assim a loucura, não é? E depois a paciência de ter que maturar, repare bem como é que isto vai ser. Sim, quanto ao tempo, a Bíblia diz, há um livro da Bíblia que diz que há tempo para tudo. Quanto a aturar-te, é mais complicado que não está na Bíblia. Mas é interessante estarmos aqui porque o Dom Manuel Martins, nosso saudoso primeiro bispo de Setúbal e nosso conterrâneo do Porto também, numa das primeiras vezes que celebrou aqui, e pronto, ele foi nomeado em 1975, e numa das primeiras vezes que veio cá celebrar, na sua homilia disse, muito efusivamente, que era com muita alegria que estava aqui, com o Douro aos pés. Não é? Enfim, aqui o rio, eles aqui ao rio chamam Tejo, que é uma coisa estranhíssima. Estranhíssima. Pronto, Douro é uma coisa, não é? Foi essa logo assim de abertura, Logo só de para abertura, marcar posição. muito alegria. Não, mas ele enganou-se. Claro. Aliás, ele em muitos sítios, a certa altura, estava sempre com o Sedufeita. Ele, quando veio para cá, não é? Tinha estado muitos anos como abade Sedufeita, e em qualquer coisa também lhe saía essa referência à Sedufeita e ao Porto. Foram muitos anos de ligação, depois foi-se convertendo, devagarinho. Portanto, já veio com essa escola, portanto, consigo já deve ter corrido um bocadinho, melhor. Já tropecei algumas vezes, Já se enganou nesta parte mais formal. Sim, principalmente quando a gente treina para não se enganar. É precisamente nessa altura. É precisamente nessa altura que somos traídos. O que é estranho, porque sabe que uma das coisas que eu acho mesmo a seu respeito é que é um grande especialista em comunicação. Eu acho que tem o dom de falar prático, simples, objetivo e de se compreender claramente não só o seu pensamento, mas a sua mensagem. Ainda há pouco tempo estava a ver um programa de interreligiosidade que deu na televisão, onde participou, e eu acho isto, tem uma capacidade incrível de comunicar fácil para as pessoas, e nós estamos a precisar disso como de pão para a boca. Eu agradeço, mas acho que também é preciso disponibilidade de quem está a ver e ouvir, também ter essa disponibilidade para entender, porque acho que às vezes quando estamos a ouvir as pessoas nos mais diversos temas, às vezes não somos livres, temos as nossas balizas, as nossas certezas e não queremos ouvir o outro. Estamos apenas a tentar desmentir, a tentar contrariar, a tentar, enfim, apanhar com o pé na argola e não estamos totalmente disponíveis para ouvir. Porque quando estamos 100% disponíveis para ouvir o outro, que pensa diferente, que tem opções diferentes, que sente diferente, nós entendemos sempre. Agora podemos concordar ou não. E o segredo dos tempos de hoje, cada vez mais, e deste mundo digital que nos permite fazer tudo a toda a hora, a todo tempo, é esta redescoberta, como dizia o Papa Francisco, nós temos que redescobrir a beleza, a bondade e o amor de ouvirmos os outros. E nós temos um déficit de ouvir os outros muito grande, a começar em casa. O marido, a esposa, os filhos à mesa. Primeiro, sentá-los à mesa é uma obra quase impossível. Hoje não é fácil. Sai, um entra ou não está, o outro não veio, o outro não pode, o outro não quer. Mas é um déficit do tempo de hoje. Nunca a comunicação permitiu um fluxo de conteúdos tão diversificado, aliás, como aqui estamos a fazer, e nunca houve uma dificuldade das pessoas terem tempo para ouvir ou para ver. Aliás, quando nós falámos com os especialistas de comunicação, dizem que, eu não sei se já vai em 5 minutos, ou lá quanto é que é o tempo, de disponibilidade 100% para o que quer que seja. Está a diminuir drasticamente, isso é mesmo um problema, mas é muito interessante que traga essa frescura também na comunicação da Igreja, que nem sempre foi uma comunicação muito aberta. Eu acho que tem melhorado drasticamente nos últimos anos, mas trazer essa frescura na abordagem na comunicação é muito interessante. Terá, ao longo da sua ainda curta vivência, lidado com 4 papas, João Paulo II,
o Bento o Bento XVI, XVI, Francisco e agora Leão. e Leão, e conhecido particularmente três. Isso é uma coisa muito interessante para quem é leigo, para quem está longe destas coisas, ainda sendo novo, tendo a oportunidade de beber da experiência de três pessoas tão especiais e tão diferentes, não é? Sim, aliás, eu quando nasci, tem que se fazer memória também aos anos, eu quando nasci, o Papa era o Papa Paulo VI, quando Ainda eu era o Paulo nasci. VI, o João Paulo II terá sido para em 76, não é? 8. 8? Ah, Então ainda apanhei o Paulo VI estás também, bem, está a ver? pronto. Ali apanhámos um também que durou 33 dias, o João Paulo I. Nessa altura, Aliás, quando forem a um concurso e perguntarem qual é o ano em que o mundo teve 3 papas, 1978, porque morre o Papa Paulo VI, é eleito o Papa João Paulo I, morre passado 33 dias e é eleito o Papa João Paulo II. 1978, 3 papas que o mundo teve, uma coisa que nunca se repetiu nestes 2000 anos de sucessores de Pedro. E é muito interessante essa evocação dos papas, porque, primeiro, eu nunca na minha vida pensei tocar lá com um papa, nunca na vida, nunca, absolutamente, nunca me passou pela cabeça isso. Tive a primeira vez que tive a oportunidade de encontrar, a primeira e única, o Papa João Paulo II, peço desculpa, em Fátima, na visita que ele fez no ano 2000. Eu era seminarista e estivemos a trabalhar na logística da casa onde o Papa esteve e tive a oportunidade, muito fugazmente, de o cumprimentar. Não me sai da memória o seu olhar profundo e a mão muito esponja, fofinha, quase sem vida, quase sem músculo, sem reação. Sim, uma mão que nós às vezes ficamos sempre com a memória ou um aperto forte, ou um aperto, ou uma mão rugosa, ou uma mão de trabalhador, aquela mão era uma mão, o Papa estava já muito doente, já muito limitado, mas fiquei sempre com aquela ideia de uma mão esponjosa, um pouco sem vida, qualquer coisa que me intimidou, mas o seu olhar forte e profundo. Depois, o Papa Bento XVI, olhem, a imagem que eu tenho é da nossa cidade amada de Porto, porque eu estive com ele, o mais tocado lá, exatamente na varanda da Câmara Municipal de Porto. Quando foi o fim da celebração, depois o Papa foi à varanda despedir-se da multidão que tinha estado na missa, e foi aí que o Dom Manuel Clemente me apresentou ao Papa, dizendo que eu tinha sido responsável da logística, e tivemos ali uma conversa muito rápida, e foi um momento único. Deste Papa tenho uma memória diferente, do Bento XVI. Porquê? Porque tinha-o conhecido em 2001 no Porto. Ele era cardeal, o temível cardeal Ratzinger, e veio à Faculdade de Teologia do Porto fazer uma conferência. E eu fui de motorista buscá-lo ao aeroporto. E quando cheguei ao aeroporto, no nosso Pedras Rubras, agora Sá Carneiro, estacionei o carro num sítio indevido, logo nas portas ali da saída do aeroporto, e veio um PSP dizer: o senhor não pode ter aí o carro. Eu disse: mas eu venho buscar um cardeal, não quero saber. Olha, mas é o cardeal Ratzinger. E ele olhou para trás e disse assim: o alemão, aquele mau, pode deixar o carro que assim eu cumprimento. E assim foi. O cardeal Ratzinger lá chegou, o polícia ficou lá, tirou. Não era tempo de selfies, senão teria sido não teria tirado uma selfie. mas lá cumprimentou. E depois há uma coisa muito interessante do Papa, do cardeal Ratzinger, que é o seguinte: ponto 1. Foi nessas datas aconteceu a queda da ponte entre os rios. Sim, lembro perfeitamente. E o cardeal Ratzinger, quer nesses dias, quer no regresso a Roma, permanentemente perguntava ao Bispo do Porto, Dom Armindo Lopes Coelho, a evolução da situação. Portanto, muito interessante, de sensibilidade. O que é que tinha acontecido, a recuperação dos mortos, dos cadáveres, dos sobreviventes. Portanto, durante aqueles dias, o cardeal Ratzinger manteve um canal aberto com o Dom Armindo para se informar permanentemente do que é que estava a acontecer. E depois, há o episódio do vinho do Porto, que é numa das refeições, na primeira, que ele tomou lá no Paço Episcopal. O Dom Armindo disse-lhe: Sr. Cardeal, há aqui uma tradição no Porto, agora vamos brindar com o vinho do Porto, de 1000 litros ao passo, não sei o quê. E ele disse que não bebia vinho. Não, grazie. Não, o Sr. Dom Armindo, não, aqui tem que ser, é uma tradição, não sei o quê. E ele aceitou um bocadinho. Na refeição seguinte, no almoço, o Sr. Dom Armindo não ofereceu vinho do Porto, mas ele pediu.
Portanto, ele no fim da refeição disse, não tem daquele vinho de Daquele, ontem. daquele. Depois, quando foi eleito, uma das notícias, de título de notícias nos jornais italianos, o Papa que ama o Porto, porque essa história depois circulou. Ele era verdadeiramente um pensador, não era? Sim. Um académico e um Nós pensador. precisamos de tempo para avaliar a importância do pontificado do Papa Bento XVI. É um homem que arrumou a sala da teologia, da reflexão, da relação entre a religião e a razão, na relação com o mundo universitário, com o pensamento geral. É um homem, é um pensador único, aquilo que nós chamamos um doutor da Igreja. Vamos precisamos demorar a de tempo. compreendê-lo, não é? Mas precisamos de tempo porque estamos muito em cima dos acontecimentos e é assim, quem sou eu? Mas a nossa avaliação é muito epidérmica, não é? Gostamos ou não gostamos, é simpático, não é simpático, tem empatia, não tem empatia e segue para a frente. Agora, quando o tempo passar, o Papa Bento XVI vai ter um lugar especial na história da Igreja. Depois, o nosso querido Papa Francisco, e aí é 20-0, não é? Porque eu nunca pensei estar com ele. E quando foi em 2019, quando o Dom Manuel Clemente me convida para organizar a Jornada Mundial da Juventude, e eu, passado uns meses, em março de 19, sou nomeado Bispo Auxiliar de Lisboa, e vou a Roma buscar as roupas, não é? O alfaiate, que é mais prático lá, que lá fazem muitas, é mais barato, e fui à audiência com o Papa, aquela audiência pública na Praça de São Pedro. E estava com as mãos a transpirar, as pernas todas a transpirar, a tremer, o que é que eu vou dizer, o que é que eu não vou dizer, ai, 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 ai. E quando chegou a minha vez, eu disse-lhe que era o Padre Américo e ele me tinha nomeado Bispo Auxiliar de Lisboa há umas semanas atrás. Isto sem aviso prévio, ele não sabia que eu estava ali. E ele faz assim uma careta e põe-me o dedo quase no meu nariz e diz assim, tu não és Lisboa, tu és o Porto. E eu fui-te buscar e não queriam. Eu fiquei assim um bocado... E depois conversámos um bocadinho sobre os desafios da Jornada Mundial da Juventude. E ao longo, depois de 2019 a 2023, acabámos por criar uma relação de muita proximidade. Tive, sei lá, mais de uma dúzia de audiências privadas com ele, para preparar a jornada, porque a jornada deve ser muito aquilo que o Papa quer que ela seja. E tivemos a oportunidade, e infelizmente com uma pandemia pelo meio, que levou a mais tempo, que não foi mais tempo para fazer nada, foi mais tempo para desgaste das equipas. Claro. Sim, tempo perdido, mas ganhei uma relação única com o Papa Francisco, aliás, ao ponto de até hoje eu não saber porque é que ele nomeou cardeal, mas olha, agora está feito, não há que se lhe faça, siga para a frente. Sim, mas ele alguma coisa estaria a fazer bem feito, porque ele percebeu claramente, e pelas suas palavras eu tenho percebido isto, que é, em momentos determinantes, quiseram ir sempre buscar um brilhante operacional. Eu isso tenho consciência quando é para... eu gosto muito de logística. É um homem da ação, não é? Como é que diz o outro? É um fazedor de coisas, não é? Um fazedor de coisas. Quando me entrega uma tarefa, eu dou-me na totalidade para concretizar a tarefa. Não é? Não sou melhor nem sou pior. Acho que tenho essa sensibilidade, ou então acho que tenho esse dom de organizar equipas, de arregaçar as mangas e fazer as coisas. Eu lembro-me, no nosso Porto, no nosso amado Porto, 2011, a Torre dos Clérigos. Não é? A Torre dos Clérigos estava numa situação de ruína, quase. Aliás, lembro-me, e agora evoco aqui o nosso querido amigo Mário Ferreira, eu tenho pena de não termos guardado a toalha do restaurante. Eu explico. Quando eu tomei conta da Irmandade dos Clérigos, começámos a ver como é que aquilo funcionava, como é que não funcionava, um projeto, como é que se podia fazer, turístico, museológico, e eu pedi ao senhor Mário Ferreira, não é? Uma referência para todos nós, de empreendedorismo, e pedi-lhe para almoçar com ele, para me explicar, para dar algumas dicas, alguns bitites, não é? Sobre o assunto. E fomos almoçar a uma tasca ali perto da Irmandade de São Francisco, não sei como é que se chama aquilo, aqueles quelhozinhos, e fomos. A toalha era de papel. E o Mário foi-me perguntando como é que não é, e o número, e as escadas, e as portas, e não sei o quê, não sei o que mais, ia apontando na toalha, e depois pôs-me lá, olha, vais fazer isto, isto e isto, vais assim, vais assado, vais cozido, vais frito, vais não sei o quê. E eu apliquei aquilo. E tudo o que ele recomendou, até hoje, está aplicado e a ter um retorno extraordinário. Essa toalha queima-roupa. Essa toalha faria milagres. Mas eu às vezes digo-lhe isso, eu tive muita pena de ter deitado fora, não é? Não guardei aquele papel, não é? Porque, de facto, porque assim, nós temos de ter a capacidade em todos os desafios que nos colocam na nossa vida, ter a humildade e a grandeza de perguntar a quem sabe ou a quem é capaz.
Nós não temos de estar sempre a inventar a pólvora. Um dos problemas meus e do nosso país, porventura, e da nossa sociedade, é que eu detesto quando alguém é eleito para qualquer coisa, seja lá qual for o nível de responsabilidade, e diz, a partir de agora é que vai ser. A partir de agora, tanas, não é? Nós somos herdeiros de uma responsabilidade num pequeno espaço de tempo. Antes de nós existiu muito mundo e depois de nós continuará, se Deus quiser, continuará a existir o mundo. E, portanto, se eu tenho uma tarefa que me é colocada, se eu tiver a inteligência e a sensibilidade de saber quem é que sabe fazer, quem é que pode fazer, quem é que me pode ensinar, quem é que pode partilhar a sua experiência, nós somos capazes de concretizar. E fizemos isso nos clérigos, fizemos isso na Igreja Santa Clara, que é um tesourinho magnífico, que foi possível salvar dos dentes das térmitas, já no limite dessa possibilidade. E depois, quer dizer, até à data da minha vida, a Jornada Mundial da Juventude foi qualquer coisa que eu não tinha capacidade de concretizar, nem Portugal tinha capacidade, nem nenhum país tem capacidade para concretizar. Não. Eu achei piada ao longo daqueles anos, toda a gente sabia, os comentadores, os painéis e os especialistas e não sei o quê. Eu digo uma coisa aos portugueses todos e aos nossos portuenses. Eu agora sei, mas durante todo o tempo que preparámos e que vivemos, foi tudo feito em direto, a cores e em tempo real. Eu há 25 anos, o primeiro grande evento que me colocaram a produzir foi o Campeonato do Mundo de Handball em 2003. E, portanto, eu sou muito conectado com essa questão da produção, da logística, da operacionalização, de tornar visível um projeto. E quando apareceu a Jornada Mundial da Juventude, e eu ouvia precisamente comentadores e uma série de gente a formular uma série de teorias sem nunca terem produzido nada em termos práticos, eu só dizia às pessoas não têm a mínima noção do que é que está em jogo, do que implica, do potencial de risco que tem, mas isso mais uma vez diz muito de si, que é, e nos momentos certos, também soube dizer, ok, estou aqui e siga, vamos para a frente e vamos fazer. E há coisas interessantes da mão de Deus nestas coisas, não é na bola, como o gol do Bolt, que é a mão do lado de Maradona, não é a coisa parecida, que é o seguinte, um ano antes, em agosto de 22, nós fomos com jovens portugueses a uma peregrinação a Compostela, à PER, Peregrinação Europeia da Juventude, que os espanhóis fazem sempre que há o Xacobeo, fazem sempre que há a Jornada Mundial da Juventude, para lembrar a Jornada Mundial da Juventude de Compostela em 80 e qualquer coisa, 1980 e qualquer coisa. E fomos, e estava um palco montado na Praça do Obradoiro, em frente à Catedral de Compostela, e houve de um momento para o outro, sem nada prever, uma rajada de vento que derruba uma coluna do palco e que fere um fulano. Estavam ainda nas montagens, não é? E isso foi providencial, porque estava lá o meu staff todo, estavam lá polícias portugueses para fazer intercâmbio, e aquilo foi... E alguém me chamou a atenção, cuidado com os ventos em Portugal. Cuidado com os palcos, cuidado com os ventos. Bem, um ano antes, e durante toda a preparação dos palcos, os famosos palcos, sempre essa preocupação. Na noite de quinta para sexta ou sexta para sábado, quando o Papa presidiu no Parque Eduardo VII à abertura, a Proteção Civil avisa que ventos fortes vão, talvez, obrigar a desmontar as lonas por causa da força dos ventos e o perigo de derrubo. Lembro-me disso. Sim. E eu disse cá para mim, não, Deus já preveu, porque nós fizemos reforçado por causa daquilo que aprendemos em Compostela e, portanto, não houve problema nenhum. Ora, são estes sinais e esta atenção e esta humildade de aprender com quem já fez. Não é? Nós ouvimos os homens dos festivais de verão de Portugal, os mais importantes. Nós ouvimos os organizadores da Jornada do Panamá, da Jornada de Madrid, da Jornada de Cracóvia, da Jornada do Rio de Janeiro, todas as anteriores, para não repetirmos erros, que é uma coisa que de vez em quando também corre mal, há projetos que correm mal, porque nós não temos esta humildade de perguntar ao outro como é que fizeste, como é que correu e o que é que eu devo evitar. E aceitar que há sempre alguém que está disposto a dar um contributo que nos vai ser precioso naquilo que estamos a fazer. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Depois, passa-se isso e o que é? Deve ser uma seca descomunal. Porque para alguém que durante 5 anos, praticamente, tem o maior evento do mundo,
da organização à qual pertence e de repente fica sem isso, quer dizer, e então? É o desmame, é o desmame. Eu trabalhei na Câmara da Maia nos anos 90 e depois fui para o seminário. Na Câmara da Maia eu bebia uns 20 cafés por dia, 20. E uma vez qualquer, naquelas consultas do médico, não sei de quê, como é que é? Aquelas dos Planeamento, Não, na não é medicina do planeamento trabalho. familiar. Não é Podia ser, eu tentei meter a familiar. bucha agora, quer dizer, tenho Ele que ter aqui... corrigiu a tempo. Era medicina preventiva. Bem, e o médico, a certa altura na conversa, e diz como é que eu me sentia, como é que eu não me sentia, não sei o quê, porque havia qualquer coisa que não estava bem, não sei o que mais. E depois, mas então diga-me lá, durante o dia, conta-me o que é que fazem, não sei o quê, não sei o que mais. E isso, bem, e a certa altura diz, olha, eu chego à Câmara, não sei o quê, 9, 8h30, 9, não sei o quê, e tenho audiências, e as pessoas chegam, então um cafezinho, sim, 2 cafés, e vem o outro, um cafezinho, 2 cafés. Bem, então, sei lá, 10, 15, 20, 10, 8, 12. E ele disse, o senhor está louco. Só doutor, mas eu não sinto nada. E ele, esse é que é o problema. Pois, Esse é lá que é o problema, está. eu não sinto nada. Bem, em setembro, quando vou para o seminário, em setembro de 95, não há café nenhum. Durante um mês e meio não havia máquina de café, não havia não sei o quê, não era a Era Nespresso, nem nada disso, não é? E foi muito complicado o desmame da dependência. E eu sinto que sou, não sei se, às vezes é qualidade, outras vezes é defeito, que eu sou workaholic. Ou seja, eu gosto de estar a fazer coisas e em multiplataforma. Eu gosto muito de estar a fazer uma coisa aqui, outra ali, outra acolá, um problema aqui, outro ali, outra, coisas diferentes. Não tenho problema nenhum em trabalhar em multiplataforma. Quando estou em mono, chateia-me particularmente. E é preciso readaptar-nos a esses picos de atenção, a picos de Mas foi aí adrenalina. que ganhamos o gestor de sensibilidades. Porque eu até aqui percebo o homem da ação. Eu acho que isso é muito claro. Mas alguém que está na sua posição tem que ser um grande gestor de sensibilidades, porque esse papel é muito importante para todos nós. Eu acho que isso aprendi e tenho que agradecer ao escotismo. Eu sou escoteiro uma vez, escoteiro toda a vida, e é um dos segredos maiores. Eu estou-me a morder, que é para não lhe contar a minha anedota favorita sobre escoteiros. Então, exato, não deve ser a geneira, para ele estar a morder a Estou geneira. aqui... Isso. E o que é interessante é que uma das riquezas principais do método escotista é o trabalho em equipa. Não é? E aprendemos desde miúdos que, quando há um desafio, nós temos que ter a humildade e a inteligência de escolher dentre nós quem é o mais capaz para. Posso ser eu desta vez, pode ser tu outra vez, pode ser o outro outra vez. E o ser o responsável não quer dizer que é mais nem que é menos, quer dizer que naquele momento é aquela pessoa certa para desempenhar a tarefa. Isso é muito importante, o trabalho em equipa. E ao longo do tempo, na escola, no lazer, nas coisas mais importantes, nas menos importantes, se nós formos capazes de manter sempre este registro, de escolher sempre a pessoa certa para a missão que temos pela frente, nós somos vencedores. Eu sou capelão nacional dos bombeiros e estive aqui há um ano ou mais na Escola Nacional de Bombeiros, que fica aqui a algures em Sintra, e estavam a decorrer umas provas para escolher líderes de equipas por exemplo, em acidentes de avião, coisas assim complicadas. E era preciso daqueles bombeiros que estavam a ser avaliados, escolher, de cada grupo, escolher o líder. E eu acompanhei o exercício e depois, no fim, foram anunciados os líderes. E disseram-me assim, Sr. Bispo, não vai estranhar, mas vai haver reclamações. Porque eles pensam que os escolhidos são os que têm melhores notas, são os que sabem mais, nada disso. Tudo isto está desenhado para escolher o que tem sangue frio. Eu fiquei assim um bocado... Sim, Sr. Bispo, porque numa situação de caos e de stress limite humano, quem salva a equipa é quem tem sangue frio. É quem é capaz de ficar isento à temperatura, ao aperto e à perda de controle e é capaz de levar atrás de si a sua equipa para a salvação. Se o líder é muito inteligente, sabe tudo, domina tudo, mas perante o aperto e o stress entra em pânico, a equipa perde-se toda. E eu achei isso muito interessante. Muito interessante. Um querido amigo que era médico, que partiu há uns anos e que foi diretor do hospital em São João da Madeira, a determinada altura dizia-me, olha rapaz, tu tens 2 tipos de médico. Tu tens o académico e o ferramenteiro. Se um dia ficares doente, tu pensa lá no académico, porque ele vai descobrir a doença, o que tem, qual é a melhor lógica. Agora, se fores parar a um hospital de urgência, tu não queiras o académico para nada, tu queres o ferramenteiro.
E esse é que tem que estar. O que é mecânico, o que de repente te mete um osso ao sítio, te faz, esse é que é importante. E aqui é a diferença entre quem pensa proteção civil e quem tem que estar no terreno a salvar vidas. Por exemplo, nós estamos, eu espero que, e rezo para que tudo corra bem, nós estamos às portas de um verão que pode ser muito difícil para a época de incêndios este ano. As temperaturas estão elevadas, as chuvas recentes levaram a crescer outra vez o mato e essas coisas todas, e podemos ter um ano muito difícil. Mas é sempre injusto, profundamente injusto, quando a época de incêndios começa a correr mal, digamos assim, ver logo os painéis, os comentadores de todos os especialistas a criticar, a dizer mal, a fazer juízos, quando quem está lá com as costas no incêndio, quem está lá a dar o corpo ao manifesto, são homens e mulheres, uma generosidade total, em que às vezes fazem bem, ou quase todas as vezes fazem bem, mas às vezes corre mal. E nós temos que respeitar muito, porque uma coisa é, fazer errado de propósito. Outra coisa é falhar. E falhar, todos nós somos... A falha e o erro fazem parte, quer dizer, a condição humana. Fazem parte. Quando é que começou a sentir esta vocação, muitas pessoas que eu conheço ligadas à igreja falam do chamamento e do momento. Tem noção do momento ou foi uma coisa que foi acontecendo? Isso era antes dos telemóveis, agora com os telemóveis agora é diferente, não? Não, vamos uma coisa. Ando-me a poupar nas piadas, está a ver? Vamos ver uma coisa. Este vosso amigo, jovem, fui para a catequese, como aos outros miúdos, e em Lessa do Valio, terra da Superboc, nunca se esqueçam. Sim, mas não foi por isso. Mas deve ter influência, porque desde pequenino que a gente, ali, os que vivemos à volta da Unicer, tem o cheiro de cozer o mate, lá como é que se chama aquilo? O malte. O malte. A cevada e o malte, aquele cheirinho, de vez em quando. Eu acho que desde pequeninos que nós temos um problema de consumo olfativo de cerveja Superboc. Mas enfim, e estou a dizer o quê? Que fui para a catequese, como os outros miúdos, e saí da catequese. Eu sou o mais novo de 7. E quando fui para a catequese, fui porque quis, e a certa altura cheguei a casa e disse, não vou mais para a catequese. Havia uma concorrência desleal na televisão, no tempo em que a televisão era RTP, ponto. Não havia mais nada, não é? Era um canal e meio, sim, não é? Exatamente. E eu gostava muito, não sei se és dessa colheita, do Vasco Granja, que era o apresentador da banda desenhada. Sim, daquelas bandas desenhadas da ex-União Soviética. Isso tudo, que, aliás, nós ficámos todos assim uns seres meio estranhos e perigosos por causa disso. E eu cheguei, e eu preferia ver a banda desenhada. Dizem que eu me portava mal na catequese, que a catequista me dava um chupapo, já não me lembro bem disso. O que é certo é que eu desisti. Mas sempre tive uma predileção, até hoje, por banda desenhada. E de um modo especial pelo Tio Patinhas, pelo Pato Donald, pelo Mickey, essas coisas todas. E lia à pala, porque na minha família, os meus pais não tinham dinheiro para comprar livros de banda desenhada. Eu lia os livros de banda desenhada do meu amigo Manuel Brito, que tinha possibilidades, comprava todos, e eu lia em segundas núpcias, não é? Em segunda mão. E fiquei apaixonado pelos escoteiros mirins, pelos sobrinhos do Donald, o Zezinho, o Guinho e o Luizinho. E a certa altura, estamos em 1986, 87, há o aviso, em Lessa do Valio, que vai abrir um agrupamento de escoteiros. E eu vou me inscrever. Nome, Américo Manuel Alves Aguiar. Data de nascimento, 12, ano de catequese. Já foste. Já não ando na catequese. Mas tem que andar. Mas eu não quero. Se não quero, não pode ir para os escoteiros. Mas isto não é bem assim, ó meu amigo. Quer ir para os escoteiros? Vem para a catequese. Não anda na catequese, não vem para os escoteiros. Bem, cheguei a casa, amarrei a toura, não é? Amarrei a toura, lá, e disse à minha mãe que queria ir para os escoteiros. Então vai, mas tem que ir para a catequese. Não quero, então não vais. Mas se eu não for, não vou. Então vai. Bem, então lá fiz uma meditação e no domingo seguinte lá fui eu para a catequese e lá fui eu para os escoteiros. Para dizer o quê? Que a certa altura é o chefe dos escoteiros, o José Teixeira, que me convida, diz-me assim, olha lá, tu não achas que podias ir a uma coisa, a Irmezinho, na Santa Rita, ao seminário de Bom Pastor, há lá uns encontros por mês, pré-seminário? Eu não percebi bem o convite, até depois com os meus colegas levei um bocadinho a mal, ele acha que eu sou padre ou coisa parecida. Bem, o que é certo é que eu fui para esses encontros e em 93 entrei no seminário e estive lá 3 meses e saí. Foi nessa altura que eu tive a experiência política na Câmara de Matosinhos, que foi muito útil, muito importante para a minha vida. Quer o trabalho com o professor Beira Carvalho na Maia, quer o trabalho com o Narciso Miranda Matosinhos, foram muito úteis
para o resto da minha vida, até hoje. Uma experiência extraordinária de cidadania política partidária, que era outra coisa na altura. Infelizmente, as coisas acho que não evoluíram para melhor nos tempos que vivemos. Bem, Tendo e o a que é que concordar. acontece? Este teu amigo estava sossegado no verão de 95 a trabalhar na Câmara da Maia. Não é? E tinha saído do seminário, tinha ido para lá. E passo em Baguinho do Monte, onde é Santa Rita, aquele cruzamento de Irmesinda, não sei o que mais, e digo assim, vou visitar o reitor do seminário. Aquilo era a Câmara da Maia, tinha umas Renault 4L brancas, Tinham que nas todas, portas, claro. mas aquelas nas portas diziam Maia, em primeiro lugar, o ambiente, porque eu era o responsável da educação ambiental, era o eco-conselheiro da Câmara da Maia. Bem, e lá fui eu, e cheguei lá, e diz o padre, o cônego Sousa Marques, diz-me assim, olá, estás bom por aqui? Olha, podes voltar. Tu da outra vez foste embora porque estavas preso a muitas coisas. E, portanto, agora, se quiseres voltar, voltas, mas tens que vir livre disso tudo. E eu fiquei sem pinta de sangue, porque eu parei lá para o cumprimentar. Não ia lá com intenção nenhuma de fazer nada, nem regressar ao seminário. Portanto, se tu me perguntas pelo chamamento, eu até hoje pergunto-me porque é que eu, ao passar naquele cruzamento, naquele dia, que eu não sei qual é, porque é que eu fui cumprimentá-lo. E eu já não tinha contacto com eles há 1 ano e meio, 2, desde o final de 93 até o verão de 95. E, portanto, eu até hoje acho que, como dizia o Dom Manuel Martins, a mão direita, a mão esquerda de Deus, que utilizou, eu acho que sim, utilizou o Walt Disney, utilizou o Tio Patinhas, No seu o caso foi um Pato Donald. processo. E depois, pronto, chegou a 95, fui para o seminário, ele viu nisto que está aqui. Mas é um processo muito giro, porque fez com que tivesse passado, ao contrário das outras pessoas que seguiram o sacerdotismo, está muito tempo na sociedade civil. Sim. A ser próximo das pessoas de outra forma, a conhecer, a trabalhar e a estar ativamente. Hoje em dia, acho que é cada vez mais assim. Não é? Cada vez mais assim. Nós estamos num tempo em que já quase que não é possível um jovem sair da escola primária e ir para o seminário. Já não é possível. Não é? Pode existir alguma outra diocese, não sei onde. Eu acho que eu era capaz de arriscar aqui em Portugal. Eu acho que já nenhuma diocese tem o chamado seminário menor interno, não sei 100%, mas quase certeza. Portanto, hoje em dia, a esmagadora maioria das vocações são jovens do ensino secundário, final, ou até já universitário, com outra experiência de vida. E mesmo assim, também há muitos, número razoável, de médicos, engenheiros, arquitetos e homens da vida pública que tomam a opção de ir para os seminários, o que acho que é importante. Isso é muito interessante. E depois eu percebo que é um homem que está mais próximo de Deus que qualquer um de nós. Está a fazer aqui estas coisas todas. E o nosso Porto? Pá, desculpe lá, quer dizer nós a precisarmos aqui de... Percebe? Olha, eu primeiro dizer da saudade do nosso presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. Eu sou uma coisa estranha em relação a isso, porque eu fui benfiquista normal até 2015. Até 2015. Foi um convertido. E a culpa dele é culpa do António Francisco dos Santos, que era o bispo do Porto, que nos morreu sem aviso prévio. Foi nosso bispo 3 anos e marcou-nos profundamente. Eu lembro-me de um jogo, dos primeiros que eu levei do António Francisco, era um Porto-Benfica, que era o último jogo do campeonato, que já não dava para nada, já tínhamos levado um doutíssimo. Tínhamos levado o Porto, no caso. E íamos no elevador, para o camarote, e o senhor bispo perguntou, Sr. Presidente, estão cá muitos benfiquistas a ver o jogo, está cá muita gente e não sei o quê. E o Pinto da Costa olhou para mim e disse assim, senhor bispo, estão cá os infiltrados. Era para mim. Bem, e depois lá, durante o jogo, o Porto perdeu e o senhor bispo está muito nervoso, e não sei o quê. E o Pinto da Costa, a certa altura, agarra-lhe a mão e diz-lhe assim, senhor bispo, não esteja nervoso, isto é um jogo fim de feira. Expressão, não é? Ou seja, já não interessava nada, já não tinha influência nenhuma. Bem, e a partir daqui, destes acompanhamentos do Bispo do Porto, eu fui conhecendo a pessoa Pinto da Costa. A pessoa, que não tem nada a ver com... O Jorge Nuno, que não o Pinto da Costa, não é? Não tem nada a ver com o líder desportivo. Não tem nada a ver. Nem é melhor, nem é pior. Isso é, cada um tem os seus pecados, cada um tem as suas qualidades, cada um tem as suas coisas. Mas eu tive a oportunidade, a graça de conhecer um bocadinho a pessoa de
Pinto da Costa. E até hoje estou muito agradecido por essa possibilidade. E quando morreu Dom António Francisco, eu acho que o Pinto da Costa foi das pessoas, não digo a que mais sofreu, mas que mais sentiu a morte do Dom António Francisco dos Santos. Foram dias, horas, meses e anos em que ele nunca mais esqueceu essa pessoa, esse conhecimento, essa partilha e essa paixão. E foi assim que eu fui conhecendo e também eu vim para Lisboa nessa altura, para a Renascença, e fui ver um jogo, foi um Benfica-Braga, e a certa altura começam os cânticos a insultar os do Porto. Não vou replicar as letras. E senti-me mal. Eu que também alinhava nisso, não é? E senti-me mal, como homem do Porto. Eu disse, pá, eles estão a dizer mal de mim, não é? Então, mas como é que é isto? E houve assim uma certa... O que é que foi a machadada final? E eu aconselho, visitem o Museu de Futebol Clube do Porto. Visitem. Porque, de facto... É incrível. Eu digo isso várias vezes, em muitos sítios. Se no fim da visita existisse lá um abaixo-assinado ou um recrutamento de soldados para defender a cidade, eu alistava-me. Porque a gente chega ao fim da visita e está totalmente convertido para pegar em qualquer coisa e ir para a rua lutar pela cidade. Não é? É aquele espírito vencedor que nós ouvimos falar, não é? A vencer desde... Aguerrido, sim. Aquela força que eu vejo que está em banho-maria. Não é? E porque é assim, e isso eu gostava de dizer a todos, como diz o Papa Francisco, a todos, nós não construímos vitórias uns contra os outros. Nós só podemos construir vitória uns com os outros e todos. Nenhum portista se deve sentir dispensado, nenhum. Não é? Independentemente das suas falhas, dos seus pecados, dos seus pronunciamentos, é uma dor de alma, o nosso clube estar a viver fraturas e situações tristes e dolorosas como outros já viveram. Não é? Eu tinha a certeza, e todos nós temos a certeza, que o facto de termos tido 40 e tal anos a mesma direção, que poupou a muitos sofrimentos. Porque a gente olha para os outros clubes, infelizmente, tiveram N direções, N presidências, e N fraturas e N incidentes. Não é? E nós estamos a viver pela primeira vez, ao fim de 4 décadas, estes incidentes, estas fraturas. Agora, o que eu peço é que cada um, independentemente de estar com A, com B e com C, cada um vá ao melhor que tem, né, e seja capaz de o pôr ao serviço da equipa, ao serviço do clube, ao serviço da cidade, ao serviço... Porque é assim, o que é que eu sinto nos últimos meses? Eu sinto que, em razão destas coisas miúdas, né, nós não estamos focados. Não é? É porque A contra B, é porque C contra D, é porque o A que disse, o outro que tinha, o outro que roubou, o outro que não roubou, o outro disse que não tinha, o outro disse que tinha, o outro que não sabia. Parece, nós nesta altura, parece que já não é, a nossa principal preocupação já não é vencer o que quer que seja, é esta miudeza da mercearia de todos os dias. As pessoas estão focadas na sua razão e não na resolução, sim, não é? Sim. Isso tenho pena, não é? Tenho pena e vamos ver se faz parte deste ciclo das instituições, a travessia do deserto, a travessia das dificuldades. Vamos ver quanto tempo é que vai ser necessário para nos levantarmos e nos agigantarmos novamente. Nós estamos a viver fenómenos muito interessantes, ainda que preocupantes. Portanto, o mundo está numa situação geopolítica como não nos lembramos, não é? Isso tira-lhe sono. Tira sonho e, acima de tudo, preocupa de verdade. Primeiro, eu devo ser e sou e quero ser um homem de esperança. Um cristão é obrigatoriamente um homem de esperança. Mas confesso que às vezes não me surpreenderia acordarmos e tomarmos consciência que oficialmente o mundo está numa terceira guerra mundial. Não me surpreenderia que isso acontecesse. Porque estamos num mundo sem reguladores. Não é? As Nações Unidas, infelizmente, há muitos anos que toda a gente gritava que era preciso reformular as Nações Unidas, o Conselho de Segurança, o Conselho Permanente, mas ninguém fez nada, ninguém quis saber, e chegámos hoje a esta data e uma organização totalmente fragilizada. Sim, ainda para mais, temos o azar
de ter um português na sua direção, o engenheiro António Guterres, que não tem culpa nenhuma prática do que é que está a acontecer, mas é ele que está lá, e lamento muito que as Nações Unidas tenham sido desprestigiadas, desfiguradas, tudo aquilo que os nossos antepassados tiveram a sabedoria de construir no pós-Segunda Guerra Mundial, nós deitámos isso tudo fora e não sei como é que vai ser o futuro. Depois, o mundo tinha um polícia chamado Estados Unidos da América. E a atual administração americana, e muito bem, o presidente, os portugueses, os europeus, têm que meter na cabeça que o presidente dos Estados Unidos tem que governar os Estados Unidos, ponto. Não tem que governar o mundo. E ele tem que tomar medidas que sejam boas para os Estados Unidos. Bem, o que é que nós estamos habituados nas últimas décadas? A um bem comum, ou seja, que os Estados Unidos tenham um coração grande e uma generosidade mundial de entenderem que o que é melhor para eles, exclusivamente, pode não ser o melhor para os outros. E, portanto, de encontrarem aqui meio termo em decisões que sejam boas para os Estados Unidos e que não sejam más para os parceiros europeus, os parceiros não sei quem, não sei o que mais. O que é que estamos a viver hoje? Uma visão unilateral, que é: eu quero tomar medidas que sejam exclusivamente boas para os Estados Unidos, com a implicação à volta que tem. E o que é que acontece? Está tudo desregulado. E o que é que nós agora vemos? A Europa descobre, já aconteceu isso com a pandemia, uma coisa interessantíssima e grave. A Europa descobre que não é autónoma a produzir quase nada. Né? Com esta mania poética ultra-ecológica, deixou de produzir o que quer que seja. Não tem matérias-primas, não tem não sei o quê. E descobriu que, na pandemia, não tinha quase nada. Era dependente de todos os mercados e mais alguns. Não é? Até um chipzinho de pôr num carro ou de pôr num equipamento não tinha, porque era feito não sei onde. Bem, depois, com a situação de guerra, o que é que a Europa descobriu? E eu espero que o presidente Putin não tenha visto o que eu vi na televisão uma vez, que houve uma reunião dos ministros da Defesa da Europa e a senhora Ursula von der Leyen, a certa altura, diz que a Europa não tem capacidade de defesa, né, e não tem capacidade de produção de armamento e precisava de 2 anos para se rearmar e comprar ao inimigo. Né? É revolucionário. A guerra, não é? A guerra de 1905. Porquê? Porque a Europa, para se armar, tem que dizer: olha, para a guerra, vende-me aí uns canhões e umas armas e não sei o quê, agora vamos começar a guerra outra vez. Ora, eu não defendo um rearmamento da Europa. Agora, o que nós estamos a ver é que esta velha senhora Europa desmazelou-se. Desmazelou-se em muito daquelas que eram as suas obrigações. E agora o que é que temos? Temos um mundo que ninguém teme ninguém, os fortes impõem-se sobre os fracos e a velha diplomacia, o respeito pelas regras internacionais desfumou-se. Eu há dias, quando vi, eu não sei se foi o presidente Putin ou se foi algum representante da Rússia, a manifestar-se muito energeticamente contra este ataque ao Irão, porque violava o direito internacional. Não se pode atacar um país soberano. Eu disse: mais devagar, olha, diz mais só para eu devagar. tentar entender É qual é a diferença entre isto e uma dita operação militar. Ou seja, não é? Agora, ninguém, meu caro amigo, ninguém teme ninguém. Ninguém teme ninguém. Nós hoje, qualquer país faz o que lhe apetece, qualquer fulano toma a decisão que toma, e não há aqui uma articulação e uma dissuasão. É complicado, é muito complicado. A Igreja vai ter que ter um papel mais determinado no momento em que estamos a viver. Olha, o Papa Francisco teve um papel extraordinário naquilo que foi o aproximar das relações, principalmente das 3 grandes religiões monoteístas. Estamos a falar judeus, cristãos e muçulmanos. Portanto, o Papa Francisco fez um trabalho de continuidade dos outros, mas fez um trabalho extraordinário, e nomeadamente naquilo que é a relação com os muçulmanos. Porquê? Porque nós, às vezes, esquecemos disso. Quem quer negociar qualquer coisa com a Igreja Católica, fala com o Papa. Quem quer negociar qualquer coisa com os judeus, não tem interlocutor. Quem quer negociar qualquer coisa com os muçulmanos, não tem interlocutor. Porque não existe.
Porque cada realidade, de país para país, de cidade para cidade, de organização para organização, eles não têm, digamos, uma pirâmide hierárquica. Não existe. E, portanto, depende sempre da relação bilateral. Bem, e o Papa Francisco teve, nos últimos anos, sinalizou um interlocutor, o responsável pela Universidade do Cairo, eu não sei dizer o nome da pessoa agora, e que até assinou aquela coisa da fraternidade universal com ele em Abu Dhabi. Portanto, criou aqui laços de fraternidade e que levaram a baixar ainda mais as barreiras e os ataques e a tensão a religiosa. tensão entre estes protagonistas, o que é muito importante. Para quê? Para, pelo menos, salvaguardarmos uma coisa que é certa e que todos sabemos, que às vezes alguns esquecem. Não se pode fazer mal em nome de Deus. Eu ainda agora estive aqui num evento com representantes religiosos em que todos dissemos isso. Eu, o judeu, o muçulmano, uma anglicana da Igreja Lusitana, um hindu, um budista, e acho que já disse todos estiveram. Todos a dizermos o mesmo. Deus é amor. E, portanto, dizer que mato, dizer que desrespeito, dizer que esmago em nome de Deus... É deturpar a mensagem original, não é? Deturpar a mensagem. Portanto, agora, nós vamos ver o que é que esta Europa vai fazer. O Médio Oriente é uma ferida que o mundo tem, que está quase a cicatrizar, e vão lá mexer e voltam ao mesmo. O Papa Francisco disse, antes de falecer, que estes últimos ataques, tudo isto começou com o maldito 7 de outubro, não é? E tudo isto deitou fora os últimos 50 anos da aproximação. Portanto, tudo que foi vivido pelo Shimon Peres, pelo Arafat, por aqueles protagonistas, foram prémios Nobel da Paz, foram não sei o quê, todos estes 50 anos foram água fora. Porquê? Porque agora, o que é que está no coração dos jovens israelitas, palestinianos, muçulmanos, iranianos, sírios, iraquianos? Vingar. Vingar a morte do pai, da mãe, a destruição da casa, a destruição dos sonhos, a destruição do futuro. Vingança, vingança e vingança. Isto vai demorar décadas outra vez a reconstruir a confiança entre as pessoas. Para aligerarmos só aqui um bocadinho a coisa, como é que é ter estado nomeado para a bola de ouro da religião? Porque Sua Excelência era falado quase todos os dias como portativo candidato a Papa. Novo, incrível, espetacular. E eu digo assim, é como estar ali para a bola. Ó, Chator, olha que não, olha que não. Ai, olha que não. Lembrando lá este... Olha uma coisa. Sem dizer coisas que não devo dizer, não posso dizer, é normal que em cada país, em cada diocese, em cada cidade, em cada freguesia, em cada paróquia, em cada bairro, em cada casa e em cada grupo de amigos, vai ganhar o meu. Pronto. Isto é bairrismo, é paroquialismo, é parolismo, é não sei o que é. Somos assim. Principalmente, eu acho que o mundo latino é assim. Os outros não têm muito conhecimento. E, portanto, agora, o que é que aconteceu mais uma vez? Aconteceu mais uma vez o que aconteceu nos últimos 2000 anos. Todos que entram à grande, o lema é, quem entra Papa sai cardeal. E aconteceu mais uma vez isso. Portanto, aquilo que foi a escolha que o Espírito Santo sensibilizou aos 133 cardeais, não era particularmente nenhum daqueles que estava no top para ser escolhido. E é muito interessante isto, eu espero que as pessoas entendam, e podem fazer esse exercício. Fechar numa sala 133 homens desconhecidos uns dos outros, uns mais, outros menos, mas geralmente desconhecidos. Fechá-los numa sala, uma sala particularmente importante e esmagadora, Capela Sistina, e dizer assim, meus amigos, portinha fechada, e quando acabarem digam quem é. Não é? E, portanto, podíamos estar lá. O conclave mais longo acho que durou quase 3 anos, e o conclave mais curto acho que demorou umas horas. Este demorou aquele dia e meio, e quantos mais dias passam, estou convencido que nós acertamos naquilo que era o trabalho que nos era pedido. Porque naquele domingo anterior, o evangelho desse domingo era muito interessante, porque era o trabalho de casa para os cardeais. Porque era a passagem onde, a certa altura é dito, há um diálogo de Jesus com Pedro, não é? E Jesus pergunta-lhe 3 vezes se o ama. Não é? Mas no início da conversa diz-lhe assim, Simão, filho de José, tu amas-me mais que os outros? E, portanto, o nosso trabalho era
olhar para os 132, porque o 133 é o próprio, olhar para os 132 e dizer assim, qual destes gajos é que ama mais Cristo do que eu? E, portanto, foi esse o trabalho que nós fizemos. E até à data, por aquilo que vamos sabendo e por aquilo que vai sendo noticiado e divulgado, acho que é uma pessoa espetacular. E depois com esta, quem é que havia de dizer, antes do conclave, que nós íamos eleger um americano? Ninguém. Quem é que ia dizer que o americano era filho de imigrantes? Ninguém. Quem é que ia dizer que este americano, filho de imigrantes, ele próprio era imigrante no Peru? Ninguém. Quem é que ia dizer que este americano, migrante, filho de migrantes, migrante no Peru, era missionário? Ninguém. E é uma mensagem muito interessante para o que estamos a viver nos países todos, para o que estamos a viver em Portugal, no âmbito daquilo que era o início da sua conversa, que tem a ver com atenção plena ao outro, Sim. com aceitação, com liberdade. Nós temos que ter um cuidado diferente. E agora vê o que é que os caminhos de Deus são insondáveis. Não é? Nós falamos, mas o que é bonito é passar de 50 anos... Só queria que soubesse que eu sei que está sempre na linha da frente, mas é a segunda pessoa a dizer exatamente essa frase no podcast. É. Portanto, primeiro foi o Sérgio Conceição. Ei, Os mistérios de Deus são insondáveis. No primeiro episódio do podcast. E é muito interessante porquê? Porque neste tempo de falta de regulação do mundo, que figura, nós temos o presidente Trump, aliás, nestes dias, esta cimeira da NATO é uma cimeira ponto Trump, ou seja, totalmente dominada por aquilo que é o seu modo, o seu sentir, Claro. sem juízo sobre o assunto, é como é, mas nós temos em Roma, o homem de branco é um americano. E, portanto, aliás, viu-se antes da eleição, até o Papa, o Trump apareceu vestido de Papa e não sei o quê, não sei o que mais. Não, e mudou, teve que mudar radicalmente. E, portanto, ter a nomeação de um americano, e, portanto, isto é divertidíssimo, divertidíssimo. É muito interessante. Eu estou-lhe muito, muito grato. É sempre um prazer imenso ouvi-lo. Estou-lhe muito grato pela oportunidade e estou-lhe muito grato por o que tem vindo a fazer, porque acho que Deus colocou aqui num papel que é muito bom para todos nós. E, portanto, continuo a rezar por todos e por mim em particular, a ver se ainda consigo ter aqui alguma salvação. E estou-lhe muito agradecido pela oportunidade que nos deu. Foi um gosto imenso tê-lo aqui no... Muito obrigado, rezo por ti e também peço aos homens e mulheres da nossa cidade do Porto que nos próximos meses estejam proativos. Nós vamos ter eleições autárquicas na nossa cidade, nas nossas autarquias, em todas as autarquias. Primeiro, votem. E depois façam opções claras para aquilo que é o futuro da cidade, porque nós não podemos brincar com os meios, com as possibilidades e com os problemas das pessoas. Porque quanto menos os políticos, os candidatos falam dos problemas das pessoas, mais outras circunstâncias se colocam no caminho e impedem a felicidade e o bem comum da sociedade. E por isso, para a minha amada cidade do Porto e arredores, para o grande Porto, como nós costumamos dizer, que estes meses sejam importantes para a clarificação das propostas que existem e que depois os cidadãos, cada um, com toda a liberdade, faça as escolhas certas para que a cidade continue a ser invicta e sempre leal. Maravilhoso. E ainda por cima, terminarmos aqui com um pedido especial daquilo que é o nosso dever cívico também. Vocês já sabem, continuem-nos a acompanhar aqui no Bitaitos de Ouro. Eu vou encantado para casa, por isso um abraço. Muito obrigado, até breve.